Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Madison Turner tinha 29 anos. Ela tinha um intelecto aguçado, uma sagacidade afiada e um olhar que dizia que ela já tinha visto mais do que sua idade sugeria. Ela era uma daquelas pessoas facilmente subestimadas, até abrirem a boca. Filha única de Robert Turner, um mecânico apaixonado mas mal pago, é Carol Turner. Uma enfermeira dedicada agora confinada em casa por uma doença degenerativa, Madison cresceu em um bairro da classe trabalhadora de Detroit, onde os sonhos são muitas vezes sufocados pela realidade da adolescência. Mesmo assim, ela perseverou. Trabalhou duro, ganhou uma bolsa de estudos e ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Michigan com uma ambição clara: tornar-se advogada trabalhista e defender os esquecidos pelo sistema. Ela era brilhante, respeitada por seus professores e preparada para um futuro brilhante. Até aquele telefonema numa noite de inverno. Sua mãe acabará de sofrer uma queda grave. Os exames revelaram uma doença incurável. O tratamento era caro e o plano de saúde cobria apenas uma fração dele. Madison não hesitou. Ela abandonou a faculdade para cuidar da mãe. Dia após dia, ela trabalhou em uma série de empregos: garçonete, assistente administrativa, caixa e até entregando refeições de bicicleta na neve. Ela nunca reclamava, mas todas as manhãs, ao acordar, o mundo parecia um pouco mais pesado. Conseguir pagar as contas havia se tornado uma luta, não um prazo. Ela vendeu o carro, alugou a antiga casa da família para um estranho para pagar os medicamentos, e até considerou certa noite missões extremas no exterior, por apenas alguns milhares de dólares a mais. Sua dignidade permaneceu intacta, mas a sombra do desespero cresceu silencioso e tenaz. Até hoje, ela estava em um cibercafé. Seu tablet havia parado de funcionar 2 semanas antes, quando recebeu a mensagem. O título do e-mail parecia quase ridículo: proposta de casamento contratual, sigilo absoluto, remuneração de 7 dígitos. Ela quase apagou com um clique. Uma brincadeira. Uma armadilha. Talvez um golpe romântico como aqueles que víamos com tanta frequência. Mas a curiosidade, ou talvez aquele sexto sentido que as pessoas nos cantos têm, a levou a abri-la. O remetente era uma prestigiosa empresa de Nova York, Goldman e Price LLP, especializada em assuntos privados de indivíduos de alto patrimônio líquido. O e-mail era formal, quase clínico, e especificava que o candidato deveria ter ficha limpa, um apurado senso de descrição e uma grande capacidade de adaptação à alta sociedade. Intrigada, ela foi à biblioteca pública para investigar. Com alguns cliques, confirmou que o escritório era real, ativo e até listado como um dos 500 advogados da Fortune. Era grande demais para ser falso. O nome da cliente não foi mencionado na mensagem, mas após uma breve troca telefônica, na qual ela teve que assinar previamente um termo de confidencialidade, ela recebeu o nome: Ethan Walker. Este nome ressoou como um trovão. Ethan Walker, 35 anos, PDG de Walker Holdings, um conglomerado de empresas de tecnologia, logística e finanças. Aparecia regularmente nas listas dos homens mais ricos dos Estados Unidos. No entanto, ele evitava os holofotes. Sem entrevistas. Sem aparições nas redes sociais. Sem escândalos. Sem casamentos conhecidos, sem noivas oficiais. Dizia-se que ele era tão brilhante quanto distante, tão influente quanto inacessível. Um mito financeiro, um enigma para a imprensa. E ele, esse homem, queria casar com um estranho? Por dinheiro. Madison passou a noite toda. Seria loucura? Uma farsa? Uma oportunidade única? Seu instinto, alimentado pela pobreza e pela lucidez, lhe dizia que era real. Seu coração, porém, permanecia desconfiado. Mas lá no fundo, num sussurro tímido, ouviu-se uma voz mais velha: talvez este seja o momento em que sua vida muda. E ela respondeu ao e-mail. O encontro aconteceu numa quinta-feira à tarde, num dos lugares mais inacessíveis de Manhattan. Uma cobertura privativa no topo de um arranha-céu de vidro e aço com vista para o Central Park. O elevador estava silencioso, sem botões visíveis, controlado por um cartão especial que lhe fora entregue na recepção. Quando as portas se abriram, Madison sentiu uma breve tontura. O salão abrangeu mais de 200 metros quadrados, teto catedral, janelas panorâmicas, pisos de parquete escuro com um brilho perfeito, obras de arte modernas penduradas com fria precisão. A cidade abaixo não passava de um tapete de luz. Mas o que imediatamente cativou Madison foi o homem parado perto da janela saliente, uma figura solitária e imóvel, como se esculpida em mármore. Ethan Walker.
Ele se virou lentamente, vestindo um terno cinza escuro sob medida, sem gravata, os pulsos cruzados com uma elegância quase militar. Seu olhar azul aço pousou nela. Sem calor, sem ameaça. Apenas uma análise fria, rápido, como se estivesse validando uma escolha de investimento financeiro. Sente-se, ele disse com uma voz calma, mas firme. Ela se sentou em um sofá de grife, desconfortável devido ao excesso de estilo. Um garçom silencioso apareceu com uma bandeja de prata, mas Ethan levantou a mão. Não adianta. Ele sentou-se à sua frente, direto e sem sorrir. O silêncio durou alguns segundos, tenso, mas contido, antes que ele quebrasse o gelo com uma eficiência cortante. Serei direto. Meu pai faleceu há 6 meses. Seu testamento impôs uma condição para que eu mantivesse o controle dos negócios da família. Devo me casar antes de 31 de dezembro. E este casamento deve durar pelo menos 2 anos. Caso contrário, a sede da Walker Holdings passará para meu tio, Gregório Walker, um homem ganancioso e instável, pronto para vender a alma da empresa por poder. Madison não se mexeu, mas por dentro sua mente estava agitada. Esse tipo de cláusula de testamento parecia algo saído de um romance vitoriano, não do mundo das finanças modernas. E eu? Ela perguntou, cruzando os braços, sem medo, mas com cautela. Ethan inclinou a cabeça levemente, como se apreciasse a franqueza dela. Você assina um contrato de casamento. Sem obrigações físicas. Em público seremos o casal perfeito e poderoso, com aparições em galas, jantares beneficentes, cobertura controlada da mídia. Em particular, cada um terá sua própria vida. Você terá seu próprio espaço, suas próprias atividades, desde que a descrição seja respeitada. Ele se endireitou um pouco, pegou uma pasta de papelão e colocou na frente dela. Ao final de 2 anos, nos divorciamos. Você recebe $1 milhão após impostos, bem como uma cláusula de confidencialidade perpétua. Madison ficou em silêncio por um momento, deixando a oferta ressoar em sua cabeça. $1 milhão. A chance de retomar a vida, de voltar a estudar, de pagar os cuidados da mãe, de respirar. E se eu me apaixonar por você? Ela disse de repente, meio provocação, meio teste. Um brilho fugaz cruzou os olhos de Ethan. Uma sombra, talvez. Ele respondeu com uma voz mais grave. Isso seria um erro. O amor não tem lugar neste contrato. Não tenho tempo nem vontade para esse tipo de coisa. Ele não se desculpou. Ele declarou uma realidade. Madison o encarou por um longo momento. Ela sabia que ele estava dizendo a verdade. Este homem não havia construído um império cedendo à emoção. Ele fora feito para liderar, não para amar. Mas ela foi feita para sobreviver. Quero ler todas as cláusulas. Quero um advogado independente. E quero um plano de saúde abrangente para minha mãe, sem limites. Um silêncio. Depois, um aceno de aprovação. Garantido. 2 dias depois, após ler e reler tudo, e consultar um discreto advogado recomendado por um antigo professor, ela assinou. Não por ingenuidade. Não por ganância. Ela não vendeu seu corpo nem seu coração. Ela estava ganhando tempo. Ela estava alugando sua liberdade. E ela estava envolvida em um jogo que, sem saber, mudar sua vida para sempre. O casamento foi comemorado em um sábado de novembro, em uma vila particular à beira de um lago isolado, a 1 hora de Manhattan. Tudo foi perfeitamente orquestrado. O vestido discreto, porém elegante, de Madison, o terno sob medida de Ethan, os buquês imaculados de peonias brancas. A música clássica tocada em volume baixo por um quarteto profissional. Tudo, menos amor. Não houve troca de promessas tocantes. Nenhum beijo. Apenas um sorriso educado para as lentes de alguns fotógrafos autorizados, um brinde com champanhe vintage e felicitações mornas de amigos de negócios, advogados e membros do conselho. Foi tudo pura estratégia. Naquela mesma noite, Madison mudou-se para a segunda casa de Ethan, em East Hampton, uma mansão moderna ladeada por pinheiros marítimos, com paredes de vidro e um silêncio quase religioso. Ao chegar, ela recebeu um dossiê. Os horários das aparições oficiais, a lista de assuntos a evitar em público, os gestos permitidos e proibidos, até os tons de maquiagem recomendados para cada evento. Não era uma casa. Era uma cena e ela, uma atriz em um papel bem desempenhado. Mas por trás da decoração, por trás do dourado e da aparente perfeição, Madison descobriu outra verdade. Ethan não estava apenas distante, ele estava quebrado. Muitas vezes, tarde da noite, ela ouvia seus passos nos corredores. Ele passava horas trancado em seu escritório, sem luz, mal falando com sua equipe. Não comia quase nada, e sua insônia o fazia vagar pela piscina, com um copo de uísque na mão.
Numa noite tempestuosa, enquanto toda a propriedade dormia, ela o surpreendeu ali de roupão, com os pés descalços sobre os ladrilhos úmidos, olhando para a água negra. Por que você não luta? Ela atirou nele sem hostilidade, mas com sinceridade crua. Ele levou alguns segundos para responder, olhando fixamente para o copo que girava lentamente. Porque estou sozinho. E sozinho, você nunca vence um tubarão. Suas palavras atingiram Madison com mais força do que ela esperava. Ela entendeu, nesse silêncio, que Ethan não era um homem frio. Ele era um estado de sítio permanente traído por parceiros, abandonado pela mãe ainda muito jovem, manipulado por um tio voraz. Ele sobreviveu, mas não viveu mais. A partir daquela noite, seu olhar mudou. Ela parou de apenas desempenhar seu papel. Ela se tornou uma presença discreta, mas atenta. Ela ouvia seus silêncios, decodificava seus medos. E, acima de tudo, recomeçava o que havia abandonado por tanto tempo. Pense como um advogado. Nas horas vagas, ela voltou a ler os relatórios anuais da Walker Holdings, os documentos das reuniões, as contas das subsidiárias. E muito rapidamente ela sentiu que uma fio invisível mas tóxico estava analisando os números. Transferências opacas, subsidiárias fictícias, votos de acionistas minoritários comprados ou intimidados. Não foi apenas um conflito familiar. Gregory Walker estava planejando um golpe financeiro. Ela não disse nada a Ethan. Ele estava muito frágil, cercado de sombras demais para ouvir. Em vez disso, ela entra em contato com Nathan Brooks, um antigo colega de faculdade de direito, hoje promotor público assistente em Nova York, conhecido por seu rigor e descrição. Nathan, inicialmente surpreso com a situação, concordou em ajudá-la em segredo. Juntos passaram semanas cruzando dados e coletando evidências. O que descobriram foi ainda mais grave. Gregory criou uma rede de empresas de fachada em vários países. Lavagem de fundos e compra discreta de ações da Walker Holdings por meio de indicados. Mas aqui está, apesar das evidências, o conselho de administração permaneceu em silêncio. Muitos de seus membros deviam suas posições a Gregory. A mídia, por sua vez, era alimentada por vazamentos falsos. Havia rumores de que Ethan estava perdendo o controle. Um rumor foi suficiente para fazer as ações despencarem, e Gregory estava apenas esperando por isso. Então Madison tomou uma decisão que até Nathan julgou perigoso. Ela mesma foi ver Gregory. O escritório de Gregory Walker tinha vista para o horizonte de Manhattan do 50º andar de uma torre de vidro. O lugar exalava luxo e poder, mas também a frieza de um castelo sitiado. Gregory, na casa dos 60 anos, tinha um rosto marcado por décadas de cálculos inescrupulosos, um olhar cínico e penetrante. Usava um terno impecável de 3 peças, e seu sorriso condescendente era uma arma tão afiada quanto suas palavras. Quando viu Madison entrar sozinha e determinada, ele lançou um sorriso de desprezo. Você é apenas um pano de fundo. Madison ponta uma fachada para acalmar a multidão, uma ilusão. Um dia, Ethan irá substituí-lo, assim como substituiu todos antes de você. Você não é nada aqui. Ela caminhou lentamente até a mesa dele e colocou cuidadosamente uma pequena caixa preta na frente dele. Então ela colocou o dedo em um botão. Talvez, mas eu não sou como os outros. Uma gravação vazou da caixa. Uma voz rouca, a do próprio Gregory, sussurrando suas ameaças, seus planos para destruir Ethan, suas manipulações descaradas. O som era claro. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça demoníaco. Gregory franziu a testa, ficando ligeiramente pálido, mas tentou manter sua máscara de arrogância. Você está acabada, minha querida. Você é apenas uma mulher sozinha, enfrentando um império. Ela olhou-o diretamente nos olhos. Não, você é. Sem esperar, ela pegou o telefone e imediatamente transmitiu a gravação para Nathan Brooks. Poucas horas depois, a mídia enlouqueceu. As manchetes eram claras. Escândalo da Walker Holdings, tentativa de golpe financeiro exposta. Prisão surpresa, Gregory Walker é acusado de fraude e manipulação. A queda de Titã, o império ameaçado por seus próprios segredos. O telefone de Madison vibrou. Era uma mensagem de Ethan. Acabei de ouvir tudo isso na TV. Vou te ver. Ele não hesitou. Ethan entrou no modesto apartamento em Manhattan que Madison havia mantido longe do brilho e da pretensão. Seus olhos estavam nublados de descrença e gratidão. Você me salvou. Sua voz era um sopro. Ela se endireitou, cansada mas orgulhosa, sem demonstrar emoção. Você está errado. Ela disse calmamente. Eu não salvei você. Eu me salvei, ao decidir não ser mais um espectador da minha vida. Um silêncio se instalou, carregado pelo que nunca havia sido dito. Então, com uma gentileza renovada, Ethan se aproximou, colocando lentamente a mão sobre a dela.
Este gesto, simples e sincero, quebrou a distância e o jogo de poder que eles mantinham. O contrato diz que você pode sair quando quiser, mas eu gostaria que você ficasse, não como uma fachada, não como um associado casual, mas como parceiro. Verdade? Madison olhou para ele por um longo tempo, seus olhos brilhando com nova força. Então, pela primeira vez, um sorriso verdadeiro e livre surgiu em seus lábios. E desta vez, estamos falando sem advogado. 3 anos depois os tabloides esqueceram o escândalo, mas o mundo dos negócios se lembrou dele como um ponto de virada. Não por causa da queda de Gregory Walker, mas porque da ascensão inesperada de uma mulher que muitos, na época, chamavam de a noiva invisível. Madison Turner tinha se tornado Madison Turner Walker, não para honrar um contrato ou satisfazer um testamento, mas por escolha, puro, voluntário, assertivo. O segundo casamento deles foi celebrado sem jornalistas, sem câmeras, sem vestidos sob medida. Apenas eles, alguns amigos próximos e uma árvore centenária no jardim dos Hamptons como testemunha. Naquele dia, Ethan disse as palavras que ninguém jamais o ouvirá dizer. Você me ensinou que o amor não é um luxo, é um ato de coragem. E ele estava certo. Porque Madison não mudou apenas sua própria trajetória. Ela tinha abriu uma brecha no mundo dos homens, de elites fechadas, de decisões tomadas a portas fechadas. Agora ela estava no comando Iniciativa La Turner, uma fundação que financiou projetos de jovens mulheres de origens desfavorecidas, oferecendo-lhes mentores, estágios, capital e, acima de tudo, a convicção de que tinham o seu lugar à mesa dos poderosos. Madison era convidada regular das principais conferências de negócios do país, mas sempre se recusava a aparecer na televisão. Não estou aqui para inspirar. Estou aqui para redistribuir as chaves da casa, ela costumava dizer aos seus pupilos. Quanto a Ethan Walker, antes recluso, desconfiado, insensível aos sentimentos, ele também havia mudado. Não na superfície, ele permaneceu exigente, reservado, perfeccionista, mas havia aprendido a compartilhar seu império sem se perder nele. Sob sua liderança conjunta com Madison, Walker Holding havia se transformado. Menos opaco, mais ético, aberto a perfis que antes teria ignorado. Tinha até decidido não ter mais um assento vitalício no conselho de administração. O poder não tem valor se não puder ser transferido com confiança, ele havia declarado. Mas além dos números e das conferências, havia um mundo próprio, íntimo, autêntico. Na casa de Hamptons, onde tudo havia começado nos silêncios frios e contratuais, uma atmosfera diferente agora reinava. As cortinas estavam abertas. Ouvia-se música, risadas. Às vezes, o cheiro de café muito forte no início da manhã, ou os passos apressados de Madison, de chinelos, correndo para anotar uma ideia de projeto que lhe surgira durante a noite. Às vezes eles se encontravam no terraço de frente para o oceano, cada um com um livro na mão, os dedos entrelaçados sem pensar. Eles não falavam de amor todo dia, mas eles viveram isso em cada gesto, em cada silêncio, em cada olhar. 2 corações danificados mas inteiros encontraram seu caminho. Não em direção a um conto de fadas, mas em direção a algo ainda maior, sua própria justiça.